Logo depois do batismo de Jesus, no Rio Jordão, ele foi ao deserto passar um tempo de penitência, já começando a carregar sobre si a expiação pelos pecados da humanidade, e ele faz então 40 dias de jejum. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e depois desse jejum ele é tentado pelo demônio. Nosso Senhor, ele quis, logo no início da sua vida pública, começar esta grande luta, esta batalha contra o demônio. É claro que ele vence, né? Mas para nos mostrar, de uma maneira muito clara, primeiro, a existência do diabo como tentador, embora nem todas as tentações diretamente provenham dele, podem vir do mundo ou da carne, mas para mostrar que ele é o tentador por excelência, que anda pelo mundo para perder as almas, que quer a nossa condenação, que se faz de Deus, que quer ser adorado como Deus. E para nos ensinar como é que nós devemos vencer a tentação. Todos nós somos tentados. E, basicamente, as 3 tentações de Jesus dizem respeito aos grandes desregramentos que nós temos, que são usados pelo demônio como meio para nos levar ao pecado, nos levar a ofender a Deus, à inimizade com Deus. E na primeira tentação, se és o Filho de Deus, faze com que estas pedras se convertam em pães. Era uma tentação uma tentação da carne. Jesus estava com fome e era justo que ele comesse. Mas essa tentação diz respeito àquela concupiscência que nós temos, aquele desregramento que São João chama de concupiscência da carne. É necessário que nós alimentemos o corpo e que tenhamos um certo prazer neste corpo. Porém, é preciso termos o cuidado de que o prazer existe como meio e não como fim. A verdadeira dignidade do homem não está na carne. A verdadeira dignidade do homem está em viver em comunhão com Deus. Podemos nos lembrar, refletir, de que hoje acontece a mesma coisa. As pessoas querem uma felicidade a qualquer preço. E em nome dessa felicidade, a qualquer preço, se tornam verdadeiros escravos. Escravos dos vícios e escravos do pecado. E quem comete o pecado termina se tornando escravo dele. E nessa busca desenfreada de prazer, se torna escravo. O demônio age, sobretudo, por aí. O Papa, falando no seu livro A Luz do Mundo, naquela entrevista com aquele jornalista alemão, ele cita o exemplo dos bispos da América Latina, quando vão visitá-lo, falam da droga aqui na América Latina, sobretudo nos países que produzem, e o Papa coloca como um demônio, como um monstro que vai destruindo tudo por onde passa. E por outro lado, o Papa faz uma forte crítica à sociedade ocidental que, neste afã, nesse desejo desordenado da felicidade a qualquer preço, busca na droga aquela felicidade que só Deus pode dar. Depois os bispos falam também do chamado turismo sexual e de uma sexualidade exacerbada no mundo moderno, em que as pessoas colocam tudo acima da razão e da fé, e por causa disso, o que vale é o ter prazer, o que vale é o momento, o que vale é o agora.
sem medir as consequências. E aí Jesus vem nos dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão, mas a palavra de Deus. E aí nos chama a atenção a uma busca na palavra de Deus como alimento para a nossa alma, como alimento para a nossa vida. Buscar na palavra de Deus este alimento. E o resto vem por acréscimo. A segunda tentação, o demônio usa outra artimanha. Leva Jesus ao pináculo do templo e diz: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E usa as palavras da Sagrada Escritura quando diz que virão os anjos e te socorrerão. Cita lá um salmo de Davi, para que não tropeces em nenhuma pedra. É a tentação do orgulho, a tentação da presunção, isto é, de querer salvar-se sem merecimentos, mas é mais do que isso, de querer tentar a Deus e colocar Deus à prova, e mais ainda, querer que Deus faça a sua vontade. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus virá te socorrer. Como se dissesse: eu vou me expor à ocasião de pecado, eu vou me expor àquela situação, eu vou em frente porque eu sei que Deus vai fazer o que eu quero. E esta é uma grande tentação de orgulho, de nós queremos um Deus do nosso jeito, de queremos um Cristo fabricado pela nossa cabeça, de queremos uma religião da nossa forma, de queremos uma igreja que seja do nosso jeito, não como Deus quer, não como Cristo quer. Isso é uma grande tentação que ocorre também nos dias de hoje. E a crise da igreja, e a igreja hoje vive numa crise grande, é fruto desse orgulho, de quererem fazer uma igreja do jeito mundano, quererem uma igreja segundo a cabeça de alguns, e não como Jesus quer, como Ele programou, podemos dizer assim em linguagem mais moderna, segundo a sua vontade. Isso é um risco muito grande. A igreja não tem que ceder em matéria de doutrina, em matéria de moral. As verdades não mudam. Podem mudar o modo de mostrá-las. E foi exatamente isso que Beato João 23 colocou quando abriu o concílio. As verdades são as mesmas. Podem ser aprofundadas e apresentadas de uma forma que hoje se entenda melhor, ou de uma forma que hoje chegue mais ao homem moderno. Mas a verdade não pode mudar. É assim a igreja, porque a igreja é Cristo presente na história. E Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por isso a igreja, como esposa de Cristo, é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela pode ter mais enfeites, pode se vestir melhor, mas ela é sempre a mesma. Embora maltratada, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. E a tentação que o demônio faz a Jesus é a mesma tentação que ele faz a cada um de nós, de querermos não servir a Deus, mas querer que Deus faça a nossa vontade. Não o homem se olhar a sua dignidade de imagem e semelhança de Deus, mas o homem querer que Deus seja a sua imagem e semelhança. Aí é que está o risco do nosso orgulho, e não querermos nos submeter à vontade de Deus, expressa em seu Filho e para nós através da igreja. A terceira tentação que o demônio faz para Jesus
é levá-lo, Jesus, a um monte alto e mostrar todos os reinos do mundo. E querendo seduzir a Cristo, diz: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Esta tentação é a tentação de nós querermos o poder temporal, de querermos poder sobre todos os bens da terra, e mais ainda, de querermos o reino de Cristo, como se fosse apenas um reino temporal. Existem alguns ditos teólogos modernistas que dizem que Cristo não quis a igreja surgiu depois, que Cristo pregou um reino, e querem separar o reino de Cristo da igreja, como se fossem duas coisas distintas. É claro que o reino de Cristo é o governo de Deus sobre todas as coisas, no tempo e no espaço, mas de modo restrito é a própria igreja. E quando Cristo conta as suas parábolas do reino, ele se refere à igreja como uma rede lançada ao mar, e tem peixes bons e peixes ruins. Assim a igreja tem bons e maus, como um campo em que semeia o trigo e vem depois o inimigo, semeia o joio. Assim também a igreja, como uma barca, aí a barca de Pedro, como um semeador que sai semeando a sua semente e encontra diversos corações que recebem essa palavra, e daí por diante, como um rebanho do qual ele é pastor. Mas o reino que Cristo vem pregar é a igreja. Não um reino temporal. Tem os chamados hoje reinocentristas, que querem o reino de Cristo como um reino temporal, um reino material. Como se a felicidade total se pudesse conseguir aqui na terra e Deus fica para lá. Um reino puramente político e material. Não foi esse reino que Cristo veio pregar. Não foi esse reino. E em nome da pregação desse reino material, é que todas as confusões acontecem, inclusive dentro da igreja, por causa dessa ideia falsa do reino de Cristo. O reino de Cristo começa aqui na terra, que é um reino de paz, de justiça e de amor. Mas a igreja aqui, ela é peregrina. A igreja aqui é militante. Nós buscamos viver nessa igreja, sabendo que triunfaremos com ela no céu. E o que nós buscamos nessa igreja militante, precisamos lutar contra o demônio, contra o mundo, contra a carne, buscando a igreja no céu. A igreja triunfante, onde os santos gozam da glória eterna. E sabemos que aqui na terra já teremos isso de modo antecipado, se vivemos na perfeita caridade, na comunhão com Deus. E por isso também comunhão entre nós. Mas precisa ter o cuidado de não se deixar levar por essa tentação dos bens materiais. Olha que o demônio diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E quantas vezes as pessoas deixam de rezar, por exemplo, deixam de ir à missa por causa de um bem material, por causa de uma felicidade aparente aqui na terra, e querem que Deus sirva. A chamada hoje teologia da prosperidade é que as pessoas buscam só a prosperidade aqui na terra, como se Deus tivesse vindo fundar esse reino de prosperidade na terra. E até criticam a igreja, fazendo comparações da igreja, exatamente dizendo que o que Cristo veio trazer é o sucesso, é a felicidade completa e total na terra. Não é por aí. O que nosso Senhor prega para nós é a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Nos prega a esperança, nos prega a confiança. É claro que precisamos dos bens da terra,
mas não prometidos pelo diabo, mas os bens que nos conduzem ao céu. Porque todas as criaturas, elas existem como meios para nós alcançarmos a vida eterna. Então não caiamos nesta tentação, que é uma tentação que leva muita gente para o abismo, que afasta muita gente de Deus. A tentação dos bens materiais, a tentação do dinheiro. O dinheiro é um bom servo, você faz dele o que você quer, mas ele é um péssimo senhor, porque se você deixa se levar por ele, você termina se tornando um verdadeiro escravo, e ele te domina a tal ponto de você ser capaz de cometer os maiores desatinos por causa do dinheiro. Então procure ser sempre senhor dele e ter como se não tivesse. Seja apenas administrador, não servo dele. E Jesus então nos vem dar a resposta: afasta-te, Satanás. Só se deve adorar a Deus. Só a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, meus irmãos, olhemos dessas tentações, foram 3, e mostram as nossas tendências. E cada um é mais levado para uma delas. O demônio pega a nossa fraqueza em um desses 3 pontos. E vamos então olhar em que nós caímos mais, ou temos mais tendência. E é aí que nós vamos ter mais vigilância, é aí que nós vamos ter mais cuidado, e com a graça de Deus procurar lutar contra o inimigo, que pode muitas vezes estar aqui dentro de nós mesmos, para que possamos assim, vencendo, alcançar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.